De acordo com o que encontramos na história, Herodes era uma figura detestada pelos judeus. Eram muitos os que queriam vê-lo morto, e ele temia constantemente por sua vida. Mas antes de resumirmos a sua história, é importante esclarecer que o Novo Testamento se dirige diversas vezes ao nome Herodes, e não se deve pensar na figura única de uma mesma pessoa, mas antes na titulação de uma série de reis que assumiram a seu tempo o trono de Judá e da Galileia, por direito real conferido por Roma. Todos eles, é claro, pertenciam sanguineamente à família herodiana, pelo que temos Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa e outros. O Herodes relacionado e cujo túmulo foi descoberto é o mesmo que tentou enganar os magos e ordenou o massacre das criancinhas de Belém por ocasião do nascimento de Jesus Cristo. Ele foi cognominado Herodes o Grande, e com ele iniciou-se a dinastia herodiana em 37 a.C., quando assumiu finalmente o poder em Jerusalém. Herodes era o segundo filho de Antípater, que era da descendência idumeia. Sua mãe era Ciprus, uma princesa da cidade de Petra, a capital dos anabateus. Logo, como se vê, ele não vinha propriamente de uma ascendência judaica, o que começa a esclarecer parte da rejeição dos judeus em relação à sua pessoa. De acordo com os historiadores, os idumeus, de onde vinha a família de Herodes, eram descendentes diretos dos edomitas. E, como você sabe, os edomitas eram nada mais nada menos que os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, que se tornou seu inimigo devido à luta pela herança de Isaque. Só para recordar, Jacó, que era o pai das 12 tribos de Israel, teve de fugir de Esaú, seu irmão, e seus descendentes acabaram crescendo separados uns dos outros. Embora tenham convivido como vizinhos territoriais, algumas vezes a Bíblia os apresenta como um povo aparentado e ao mesmo tempo inimigo de Israel. Por isso, algumas vezes eles até chegaram a festejar a destruição de Jerusalém, coisa que os levou a ser amaldiçoados. Pois era exatamente nesse tronco mestiço e inimigo que nasceu o jovem Herodes. Voltando a falar de Herodes, sua família, ou melhor, seus ancestrais, converteram-se e foram forçadamente tornados judeus quando o general João Hircano conquistou a Idumeia por volta de 130 a.C. João Hircano era judeu e, portanto, obrigou todos os habitantes a se tornarem seguidores da fé judaica, da fé de Abraão. Foi assim que eles, os idumeus, se tornaram judeus. Desde cedo, Herodes foi o braço direito de seu pai que, graças ao apoio prestado a Pompeu, ganhou a cidadania romana e o governo da Judéia em 47 a.C. Herodes, que então tinha 25 anos, ganhou de presente a administração da Galileia, que lhe foi conferida pelo próprio imperador Júlio César, sob a condição, é claro, que ele deveria expulsar dali ou exterminar todos os possíveis líderes de esquerda que promoveriam insurreições contra Roma. Em 40 a.C., quando Matatias Antígonas, o último rei dos Asmoneus, invadiu a Judéia com a ajuda de uma pequena potência vizinha, Herodes fugiu para Roma. Ali ele teve o apoio de seu amigo pessoal Marco Antônio, que lhe arranjou condições políticas de ser reconhecido como o rei dos judeus pelo Senado e, obviamente, ter autoridade sobre todo o território judeu. Eles chegaram a assegurar-lhe um pequeno exército romano que ele poderia usar caso encontrasse resistência em ser aceito como rei. Isto aconteceu por volta do ano 37 a.C. Herodes sabia como se equilibrar no delicado jogo do poder. Afinal, ele era habilidoso em aparentar-se um serviçal de Roma. Primeiro, como dissemos, ele apoiou Marco Antônio e então desfrutou de sua amizade para conseguir o apoio no Senado. Mas quando Marco Antônio foi vencido por Otaviano na famosa Batalha Naval de Áxio no ano 31 a.C., Herodes foi novamente visitar o vencedor, que agora estava na ilha de Rhodes. E, num gesto teatral, ele depôs a coroa aos pés do novo vencedor. Foi talvez por isso que Otaviano Augusto manteve-o no poder e deu-lhe todos os cargos e possessões, apesar de suas reconhecidas ligações políticas com Marco Antônio. Ele então volta para casa, reconfirmado como o rei dos judeus, e ainda consegue favores,
como, por exemplo, o engrandecimento do seu território, a exoneração de tributo que teria que dar a Roma, a isenção também de pagar tributos pela ocupação das tropas no local e a autonomia do interior para fazer as suas finanças. Ele também tinha direito a ter a justiça e um pequeno exército para apoiar-lhe no poder. Mas, para se manter no poder, ele não media esforços. Sua ideia era eliminar todos que pudessem ser, de um modo ou de outro, um obstáculo ao seu caminho. Ele chegou, inclusive, a mandar assassinar membros de sua própria família, como sua esposa e seus próprios filhos. Contudo, a despeito de sua fama de ter sido um governo cruel, Herodes impulsionou, graças às suas astúcias políticas, o desenvolvimento do reino judeu, que chegou a ter, sob sua jurisdição, as grandes regiões da Judeia, Idumeia, Samaria, Galileia e mais duas vastas extensões doadas por Otaviano, que podem ser vistas à altura direita do mapa. Herodes também ficou conhecido como um megalomaníaco construtor. Sob sua administração, foram erguidas diversas obras públicas, algumas das quais têm suas ruínas preservadas até hoje. Templos, teatros, hipódromos, ginásios, termas, cidades, fortalezas e até fontes. Ele reconstruiu totalmente Samaria, dando-lhe o nome de Sebaste, o feminino grego de Augusto, é claro, em homenagem ao imperador romano. Ele também construiu um importante porto em Cesareia Marítima, que era o segundo maior porto de todo o Império Romano. Mambré, o lugar sagrado ligado a Abraão, recebeu de suas mãos uma grande construção que valorizou tremendamente o local. Ele reedificou e construiu fortalezas como o Alexandrio e o já mencionado Heródium, Massada, Hircana e outros palácios. Ele também embelezou Jericó, tornando-a a sua residência favorita, e trouxe grandes progressos à capital Jerusalém. Escavações feitas no bairro judeu dentro da velha cidade de Jerusalém têm demonstrado um interessante contraste entre a era herodiana e outros períodos prévios. Deixando um pouco de lado os assuntos técnicos relativos à topografia, aos muros originais da cidade, os arqueólogos procuraram ali dar mais atenção às condições de vida dos cidadãos durante o governo do rei Herodes. O modo assombrosamente preservado de muitos alicerces e artefatos do dia a dia foi um fato significativo, pois de todas as camadas até agora pesquisadas, o extrato herodiano era o único que possibilitava uma reconstrução bem aproximada da vida diária dos tempos de Jerusalém, naquela época em que Herodes era o seu administrador. Aqueles tempos de Herodes eram também os tempos de Jesus, e nesta época Jerusalém era uma avançada metrópole sob a administração desse rei. Ali ele construíra casas de banho, ginásios, teatros, suntuosas mansões para os membros do Sinédrio e também do sacerdócio, e aliás, é possível ver ali paredes e enfeites com incentivos gregos, que davam ao ambiente urbano um clima de luxúria cosmopolita que o assemelhava às grandes cortes do Império Romano. Observemos os nomes de suas construções e como elas revelam o seu espírito político. Sebaste, em Samaria, e Cesareia Marítima eram claros símbolos de homenagem a César Augusto. Antipátridra era em homenagem ao seu pai Antípater. Fazélida era uma homenagem ao seu irmão Fazael. Cipros, uma homenagem à sua mãe. E o Heródion, é claro, uma homenagem a si mesmo. A fortaleza Antônia, construída em Jerusalém, era uma homenagem a Marco Antônio. Mas nenhuma dessas obras políticas que sua reforma e ampliação de construção fez foi maior do que a conclusão do templo judeu em Jerusalém a partir do inverno de 20 ou 19 a.C. O templo era algo realmente magnífico. Sua reconstrução em miniatura nos dá uma ideia de sua magnificência nos áureos templos herodianos. Com essa aparente valorização do culto judeu, Herodes acabou amenizando a hostilidade do povo, mas não eliminando-a por completo. Sua estratégia era construir fortalezas para controlar possíveis revoltas, matar os seus inimigos, e inclusive também os seus parentes, e selecionar também os seus herdeiros. Apoiando a cultura helenística, ele aparece diante do mundo servindo fielmente a Roma. Conserva-se no poder. Um homem que não tinha nenhum princípio de vida,
a não ser a sua própria vaidade. Eu tenho aqui uma legítima moeda cunhada por ordem de Herodes. Primeiro, você vê na frente a frase grega Basileus Herodo, que quer dizer Rei Herodes. Ele se sentia muito confortável com esse título. Atrás, teríamos o desenho que muitos supõem seria um capacete militar, símbolo claro de seu espírito de conquista. Este capacete é enfeitado por uma estrela que, na opinião de muitos especialistas, poderia ter um significado messiânico. Isto mesmo, significado messiânico. A estrela que procede de Jacó, pelo que vimos nos eventos relacionados ao nascimento de Jesus, era um dos fortes símbolos dos judeus acerca do Messias. Não seria o caso de Herodes chegar ao ponto de se autoproclamar o Messias esperado pelos profetas? Bem, voltando às moedas que ele cunhou, aqui você tem uma amostra de várias delas. Percebe-se que todas eram de bronze. Por alguma razão, ele não criou moedas de prata ou ouro. E ele também evitava colocar o seu rosto nelas para não chocar a religiosidade judaica que proibia a confecção de imagens dos reis. Ao invés disso, colocava imagens de objetos inanimados ou elementos da natureza. Esta era uma interessante estratégia para fazer com que o povo preferisse o seu dinheiro à moeda romana. Aí era só aplicar a regra de valorização cambial e ele tinha a receita necessária para ficar bastante rico. E por falar em riqueza, você sabe quanto era o montante anual recebido por Herodes? Bem, pesquisas arqueológicas revelaram que sua renda pessoal ultrapassava 13 milhões de denários, uma quantidade que hoje equivaleria a mais de 1,6 milhão de dólares, mais de 3 milhões de reais. Suas entradas vinham principalmente do mercado imobiliário, mas ele ainda tinha vastas plantações de bálsamo em Jericó e no oásis em En-Ged. Além disso, ele tinha uma fábrica de perfumes e outra de talhas de pedra, uma grande quantidade de gado e ainda lucrava com os pesados impostos que impunha no povo. Por exemplo, cada agricultor tinha que devolver 1/4 do que colhia para os cofres do governo herodiano. O comerciante tinha que pagar 1/3 sobre os grãos que vendia e a metade de todas as frutas. Desses impostos, uma metade era para obras públicas e a outra para os gastos da corte. Era dinheiro que não acabava mais. Herodes o Grande talvez até tenha merecido o cognome com que passou a história. Seus altos dotes políticos e principalmente militares fazem eco a esse título. Mas ele era um prisioneiro de suas próprias frustrações e devaneios. Ainda moço, logo após o seu segundo matrimônio, ele foi acometido por um amor insano, doentio, em que havia mais ciúme do que qualquer outro sentimento. Por isso ficou transtornado diante do nascimento de Cristo, quando os magos lhe ofereceram a ideia de que ali, em Belém, acabara de nascer o rei dos judeus. E muitos judeus aguardavam naquele tempo abertamente a sua morte, que ocorreu por volta do ano 4 a.C., quando tinha aproximadamente 70 anos. Viveu como um louco e morreu como um ninguém. O que resta de sua memória são cacos de pedra escavados por arqueólogos. Sua história até poderia ser resumida no dito de Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Lembre-se de que não é o dinheiro, nem a prata, mas uma vida vivida em parceria com Deus que garante ao homem a felicidade que não tem preço. Pense nisso. Impressionante como a cada dia a arqueologia comprova mais e mais que os personagens da Bíblia Sagrada não são mitos, mas são personagens reais que tiveram seu papel na história e, por que não, na história sagrada.